Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Diz assim então a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 2, Evangelho de Jesus segundo escreveu. Mateus capítulo 2, versículo 16 vai dizer assim: E vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsoláveis, porque não mais existem. Abra por gentileza ainda a sua Bíblia, por favor, em João. Na sequência está em Mateus, Marcos, Lucas, João. E eu peço a você que abra o capítulo 1 de João. Capítulo 1 do Evangelho de João, o versículo 43 e 45. 45, precisamente. Disse assim o versículo 45: Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Feche os teus olhos então. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos perante a tua face, a tua palavra está posta diante de nós, que o teu Espírito Santo nos alcance por esta palavra e fale a cada coração conforme a cada necessidade. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Irmãos, confessando para vocês, cada ministração, certamente todos aqueles que aqui vêm, não há aqui na igreja profissionais da retórica, não há profissionais da pregação. Na verdade, todas as vezes que aqui viemos para pregar, todos nós, é um grande desafio em saber o que é que de fato Deus quer falar conosco. Quero dizer para vocês que, de sã consciência, eu nunca pensei em falar desse assunto, desse tema. Influenciadores. Mas é interessante que vim orando acerca desta ministração e pedindo a Deus a direção, inclusive onde, deixa eu ver sua Bíblia aí, por favor. Aí, ó. É essa Bíblia aí, ó. Levanta aí para os irmãos verem. Essa Bíblia aí eu confirmou a palavra de Deus hoje para mim. E é do Anderson. Então ele veio para a escola dominical, em algum momento a Bíblia estava ali, eu sei que eu estava com esse texto na mente. E à tardezinha eu vim para a igreja em torno de umas 3 horas, é o jeito, cada um, Deus usa de um jeito, né? O meu jeito é me preparar umas 3, 4 horas antes da ministração, até para depois não fugir do que eu vou falar, né? E aí quando eu cheguei foi aquela hora da chuva. Aquela hora da chuva terrível, eu até filmei granizo caindo ali, filmei em slow motion, né? Os granizos caindo ali na grama, a água entrando na igreja, eu corri, puxei o tapete, puxei a mesa, a água começou a escorrer, eu corri aqui no tapete, aí comecei a tirar água. E aí eu falei: Deus, e a pregação? Eu vim para preparar a pregação, estou aqui. Eu não vou deixar essa igreja molhada, tudo aí molhado para os diáconos, para as diaconisas virem. Aí comecei a raspar, fui até terminar. Inclusive a minha camisa aqui, eu já joguei álcool da Adriana ali, mas não resolveu. Ela está manchada, porque o álcool, o suor vem, e o suor é salgado, fica aquelas manchas esbranquiçadas, não teve jeito. Joguei álcool e tudo aqui, mas voltou. O certo é que eu fiquei pensando: Deus, e o tempo para a ministração que eu vinha, que eu estou preparando? Aí quando eu vou passando, falei: uma Bíblia esquecida aqui. Quando eu abri a Bíblia abre no versículo que era para pregar hoje.
Aí ele vai falar, não, pastor, o senhor foi lá, abrir, não, a Bíblia ela está inclusive um pouco amassada, é uma Bíblia diferente, eu não conhecia, não achei nem seu nome, eu queria saber se era sua, por isso que eu pedi, estou sabendo agora que era dele, não tem o seu nome nessa Bíblia, põe, porque eu vou encontrar ela de novo, viu, eu vou encontrar ela de novo. Então, aí a confirmação da palavra veio ao meu coração, então eu estou igual vocês, sem saber, em princípio, o que eu vou pregar, é do jeitinho. Mas claro, Deus me mostrou aqui, Deus já tinha me dado aqui o texto e colocou no meu coração. Então a temática, irmãos, é essa: influenciadores. A verdade é que todos nós temos o poder e a capacidade de influenciar. Temos a capacidade de influenciar, ou bem ou mal. E é interessante que esse primeiro texto que li para vocês é um texto que encerra uma tristeza muito grande. É um texto que encerra uma tristeza muito grande. Por quê? Porque o reino está acontecendo, as coisas estão acontecendo, a estrela do Messias surge no Oriente, aí os pastores veem aquela estrela, os magos da época veem aquelas estrelas, eles começam a ser guiados pela estrela, ele vê a estrela chegar, e aí eles procuram o rei do lugar, que era o rei Herodes, no texto que lemos, no contexto que lemos, e perguntam: onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. A Bíblia vai dizer que Herodes ficou alarmado e toda Jerusalém, porque o rei, quando nasce o filho do rei, ele é aclamado, porque as pessoas já têm a noção de que a sucessão acontecerá em algum momento, quando aquele rei morrer, aquele que nasceu sucessor da linhagem real irá assumir. Então se alarmou ele, que é o rei atual, e se alarmou também toda Jerusalém. A Bíblia vai falar de que esse Herodes é de uma família de Herodes. Tem o Herodes o Grande, que é aquele que construiu o templo de Jerusalém, que reconstruiu o templo, que durou aí 49 anos para ser construído. E depois que ele morre, os seus filhos ficam. E o texto vai dizer aqui, de que quando ele procurou, quando os magos o procuraram, ele usou de uma artimanha, de um ardil, e disse aos magos: olha, vocês vão lá procurar, quando vocês encontrarem, vocês vêm me avisar. Certo é que quando a informação, a dúvida chegou, ele mandou chamar os escribas, aqueles que eram os copistas da Bíblia, e ele pediu para consultar aonde nasceria o Messias. E eles foram lá no rolo da lei e disse: olha, é em Belém. Ele foi consultar, o texto estava claro, estava dizendo: é em Belém. Ou seja, a profecia está se cumprindo a olhos nus, e eles não estão acreditando. Ele fala: olha, vai nascer em Belém. Os magos vão, ele fala: olha, quando vocês encontrarem, me avisa, para que eu possa ir adorá-lo. Se fosse hoje, a palavra era: está aqui meu WhatsApp, quando você chegar lá, manda o localizador em tempo real, manda para mim o localizador, porque qual era a intenção de Herodes? Era de matar, era de destruir. E aí os magos vão, e aí eles fazem tudo aquilo que a gente sabe, eles adoram, levam os presentes a Jesus e tal, e aí quando eles estão dormindo, eles são avisados por Deus através do anjo, e diz: olha, não volte pelo caminho que vieram, porque ele quer matar o menino, e eles vão embora dali. O tempo vai passando, vai passando, vai passando, e a gente sabe que no tempo antigo, a forma de contagem era diferente, vai se observar a lua, o sol e tal. Aí ele se sente, acha que está demorando demais de fato, e aí pergunta: vem cá, por quanto tempo? Qual foi aquele período que aqueles magos vieram aqui um dia falar que havia nascido o rei dos judeus? Eles fizeram os cálculos e entenderam que haviam 2 anos de que eles tinham vindo para encontrar com Herodes. Então tem este texto aqui, surge esse texto, que lendo no versículo 16: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente,
E mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara os magos. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Do choro de Raquel. E então as crianças morreram. O que aconteceu? Os soldados chegavam com as espadas, iam de casa em casa e começavam a matar todas aquelas crianças, de 2 anos, da idade de 0 ano a 2, matavam todos. E aí, claro, a notícia vai correndo a uma mãe e a outra, aí a mãe corre, pega o filho, sai correndo na rua, o soldado encontra e mata o filho. E mataram todas aquelas crianças. Só tem um detalhe: um pouco antes disso acontecer, o anjo aparece, Gabriel aparece para sonhos a José e disse: leva um menino para o Egito, pois que o rei deseja matá-lo. Aí José pega Maria e com a família vai para o Egito, fica lá um tempo, e é neste tempo, e é neste período, que todas as crianças são mortas. Acaba que o Herodes morre, o irmão dele assume, e aí o anjo diz: olha, aquele que queria matar o menino, já é morto, pode voltar. José pega Maria e Jesus e volta, e agora quando ele volta, ele ainda teme, ele vai para Jerusalém, mas ele teme ficar ali, e ele vai morar no norte de Israel, vai morar no norte de Israel, em Nazaré. Maria já era de Nazaré, José já estava em Nazaré, tanto que quando sai o censo, para saber de qual tribo, de qual cidade eles eram, ele sai do norte e vai até Belém, uma distância longa que dá tempo de Jesus nascer. Quando chega lá, Jesus já está para nascer, porque a viagem é longa. De forma que é interessante, quando Maria ficou sabendo que estava grávida, ela foi ver Isabel. Então era 3 meses para ir, viu Isabel, 3 meses para voltar, 6 meses, sai o edito, ela vai, mais 3 meses, 9 meses, Jesus nasce. E ele vai morar em Nazaré. Por que Nazaré? Certamente aqueles que participam aqui da escola bíblica dominical, ou se você também já leu a Bíblia, no Velho Testamento, você vai perceber e entender, de que antes havia, desde Saul, um reino único. Saul, Davi, Salomão era um reino único, até que o reino se racha e fica o reino do norte e o reino do sul. E a gente percebe, lendo a Bíblia, que o reino do sul, ele foi espalhado, o reino do norte, Israel, ele foi espalhado pelo norte, pela Síria. E o reino do sul foi tomado pelo rei Nabucodonosor, o nome, é esse mesmo, grande, pelo rei Nabucodonosor, da confusão ou da Babilônia. Então estes povos aqui, a estratégia da Síria era: leva todos para fora, tragam pessoas de fora para morar aqui, e mistura toda a genealogia, para que eles não tenham mais aquela hegemonia em nenhum sentido, nem cultural e nem espiritual. Então o norte era misturado, e era chamada de Galileia dos gentios, porque gentios são os povos que não são judeus. É por isso que quando você lê aquele texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, acontece aquela pergunta dela: como sendo tu judeu, me pede de beber que sou samaritana? Por quê? Porque esta ideia de que no norte, os judeus que ali estivessem, os israelitas que ali estivessem, era de segunda categoria, do ponto de vista espiritual também, porque era mistura. De forma então que o tempo vai passando, quando você lê Mateus, quando você lê Marcos, quando você lê Lucas, você vai ver que esses evangelhos são chamados de sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São aqueles que são semelhantes. Tem coisa que você vai encontrar em 2 deles, tem coisa que você vai encontrar em 3 deles, porque eles vão falando aparentemente a mesma coisa. E aí você observa que aqui foi dito de que as crianças morreram e dizem e não mais existem. Daqui a pouco Jesus vai escolher os seus discípulos. Todos eles registram as escolhas dos discípulos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Quando começa a escolher os discípulos, você vai ver lá a expressão Felipe, e depois vai ver Bartolomeu. Vai no outro evangelista, vai ver Felipe e depois Bartolomeu. No outro vai ver Felipe e depois Bartolomeu. E o que é Bartolomeu? Bar é filho, e Ptolomeu ou Tomai, filho de Tomai. Então imagina aquela pessoa, é comum, muito comum no Nordeste, a pessoa fala assim: aquela ali é filha de Dodô, aquela ali é filha de Dedé, aquela ali é a esposa de Cocó. E vai, é uma série de nomes, né, em todas as áreas, e você às vezes não sabe o nome da pessoa. Como é o nome dele? É filho de fulano. O nome dela é filha de ciclano. O nome dele, marido da fulana. E a pessoa não tem um nome específico. Então ele era chamado até então Bartolomeu, ou filho de Tomeu, ou filho de Tomai. De forma que até então está tudo isso aí quietinho. Mas observa bem, então, até que um dia o Natanael ele encontra um influenciador. Como você tem influenciado? Vira para o seu irmão e pergunta: como você tem influenciado? Irmão, nós podemos levar as pessoas a muitos lugares, mas a quem nós temos levado essas pessoas? Tem pessoas que são levadas a lugares que mudam suas vidas. Hoje vocês têm visto aí, e é um alerta, né? Já está se alertando bastante, de um remédio que é para fazer um tratamento específico, que ele dá uma certa dopa, mas que alguns começaram a fazer uso como droga. E tem pessoas andando como zumbi nos Estados Unidos, já jovens, adolescentes, muitos, andando como zumbis nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já há muito registro também de pessoas novas morrendo da área médica. E às vezes quando vão perceber, a pessoa está fazendo escondido o uso deste medicamento. Então observa bem que tem pessoas que às vezes também, ela está com uma preocupação na vida, com um problema, aí chega para um amigo ou para amiga, e a pessoa fala: vai, dá um chute nesse camarada aí, abandona ele, larga ele. Quantos tem aí para te esperando para uma aventura? Então hoje, a depender da sua necessidade, está assim, está assim de influenciadores. Esse que influenciou aqui no início que eu li, Felipe, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Felipe. Tem outro Felipe nos dias atuais que influencia bastante também. Tem um que chama Felipe Filho, outros Felipe Neto, outros Felipe Pai. Aí você escolhe qual desses é, para ele não me processar, tá bom? Porque eu não sou nada, ele tem uma graninha já, né? Mas Felipe Pai, filho do neto, tá bom? Então olha só, já naquela época tinha Felipe para influenciar. Mas o que esse Felipe faz? Ele não chama para ver o paredão do Big Brother. Ele não chama. Não é esse tipo de influência. Observa bem, hoje nós estamos debaixo de influenciadores o tempo todo. Para comer, para beber, para vestir. Não é verdade? Estamos debaixo de influenciadores. E também somos influenciadores. Então a primeira indagação nesta noite para mim e para você é como nós temos influenciado aqueles que estão à nossa volta. Como nós temos influenciado nos nossos lares. Como nós temos influenciado no nosso trabalho, na escola. Como nós temos influenciado aqueles que estão à nossa volta. Nós temos influenciado eles para bem ou para mal. Temos influenciado ele para a vida ou para a morte. Tem pessoas que às vezes não têm noção do quanto é poderosa a influência. A quem estamos atraindo as pessoas? Para quem temos levado as pessoas? Como temos as atraído e a quem as temos levado? Alguém pode, não sei nem se está desligado, mas não sei se é impressão minha. Se estiver ligado, desliga, por favor, isso aqui. Então, a quem temos influenciado e como temos influenciado? A quem temos levado as pessoas? A palavra vai mostrar que João Batista,
Ele veio como um precursor, aquele que vem antes para preparar o caminho. Mas quando ele encontrou Jesus, o que fez o João? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que eram influenciados por ele, ele os levou até Jesus. E ainda chegou aquela tentação maligna, chegou aquela tentação dizendo assim: tu és o Messias? Ele falou: não. Tu és profeta? Eu não. Mas tu influencia desse jeito, cheio de like, tu é o quê? Não é nada? Ele falou assim: eu sou voz que clama no deserto. Olha só, irmãos, voz que clama no deserto, num lugar onde não tem ninguém, mas ele está clamando, para quem possa ouvir, como parábola, voz que clama no deserto. Às vezes é um deserto físico, real, e muitas vezes um deserto literal. Nós estamos hoje clamando, podemos influenciar e falar. Tem muitas pessoas que estão num deserto espiritual, num deserto existencial, e geralmente no deserto a pessoa fica sozinha. Aí a pessoa fala assim: pastor, muitas vezes eu estou em meio à multidão, mas me sinto só, me sinto sozinha. E sabe quando a pessoa se sente só, irmãos, em meio à multidão, o que surge no coração? Um sentimento de depressão. A depressão muitas vezes ela vem inércia. A pessoa tem tantos amigos, mas não pode compartilhar um problema, porque senão aquele problema se espalha e piora. Ó, irmãos, que tristeza. Seja amigo de alguém, irmãos, seja amigo de confiança de alguém, ajude alguém, influencie para bem. Mas João Batista levou todos aqueles que estavam com eles, levou-os até Jesus. Aí quando João estava preso, certamente devido à angústia no coração, irmãos, não é fácil, ele era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre, lembra? Quando Maria chegou e saudou Isabel, a Bíblia diz que João Batista pulou no ventre, eles eram primos, pulou no ventre, cheio do Espírito Santo, e ela já entendeu que ali era a mãe do Salvador, então ele pulou no ventre, e ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora ele foi preso, aí vem aquela dúvida no coração: e agora? Será ele o Messias ou precisamos esperar outro? Aí ele fica ali angustiado e fala: vai lá e pergunta para Jesus. Jesus está lá no meio da multidão, dando uma palavra, um sermão, e alguém chega assim, quem sabe acanhado, e fala: ei, Jesus, faz favor, vem aqui do lado, só te perguntar, o João está lá na prisão, e ele mandou perguntar se tu és o Messias, ou se a gente precisa esperar outro. Aí Jesus, aquilo que quem sabe estava ali no silêncio, aí o que Jesus faz? Ei, pense no caniço agitado pelo vento. O João, magrinho, um vento balançava ele, foi o que Jesus falou. Magrinho que parecia um caniço agitado pelo vento. Aí ele falou assim: olha, vocês querem saber? Homem nascido de mulher não teve maior do que João. Homem nascido de mulher não teve maior do que João. E diga ainda uma coisa, avisa para João: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os aleijados andam, e aos pobres é dado prosperidade, amor. Não, diz assim: aos pobres é pregado o evangelho. Claro que o evangelho vai dar prosperidade, o evangelho vai dar prosperidade em todos os sentidos, mas Jesus falou, olha, falou dos milagres e disse: aos pobres é pregado o evangelho. E avisa isso a João. E outro detalhe: nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João. E todos os profetas profetizaram até João. Então, ministério profético parou em João, mas continua com a igreja, comigo e com você hoje aqui na terra. Parou em João. Aí Jesus fala assim: o nascido de mulher não há maior do que João. Mas vocês, e aponta para aqueles que estavam lá, põe a mão no peito e diga: esse sou eu, ou essa sou eu. E Jesus falou: mas vocês, por menor que seja, é maior do que João. Por que, irmãos? Por que é maior do que João? Porque João, ele anunciou o caminho de Jesus. E nós somos o que de Jesus? A igreja. Nós somos o corpo de Jesus. Jesus está vivo hoje aqui na terra, através da minha vida e da sua. É através de mim
que Jesus pode abraçar. É por isso que quando você abraça alguém, a pessoa sente algo diferente. Jesus está abraçando junto com você. Quando você aperta a mão da pessoa e dá uma palavra influenciando para bem, aquela pessoa sente a graça de Deus, porque é Jesus apertando a mão dela através de você. Então tudo que você faz para influenciar a vida de alguém, Jesus está com você, te ajudando nessa influência. Porque você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para te capacitar, para te encher. E na hora que você ficar com dúvida, Jesus, eu precisava falar uma palavra agora. Aí Jesus falou assim: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus, eu estou agora diante das autoridades, eu preciso dar uma palavra. Não vos preocupeis com aquilo que há vez de falar, porque na hora eu vou dar a palavra na boca de vocês. Então, irmãos, nós temos um poder hoje gigantesco de influenciar. De influenciar, nós temos esse poder de influenciar. Mas como temos influenciado? Jesus falou daquela grande influência do João. E detalhe, todos não morreram, não estão dito aqui que todos morreram. Mas quando o anjo falou com Maria, o Gabriel, falou: Maria, tu vais conceber, o Espírito Santo vai descer sobre você, você vai ficar grávida, e tua prima, Isabel, este é o 6º mês de gravidez dela. Quer dizer, o João Batista engravidou, a Isabel engravidou do João Batista. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, porque quando João Batista estava com 6 meses na barriga, Maria recebeu a palavra do anjo para conceber. Quando João nasceu, que estava com 6 meses, Jesus também nasceu. Então João era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus. E o que João Batista está fazendo pregando no deserto, se eles mandaram matar todas as crianças de 2 anos para baixo? João estava vivo. João estava vivo. Mataram todos e diz que não tinha mais ninguém. Por que Deus? Foi Deus que me fez lembrar disso, viu, irmãos? Foi Deus que me fez lembrar disso. Por que eu falei dos evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas. O João não. Mateus, Marcos, Lucas. 3, não é isso? Evangelhos sinóticos 3. O mesmo evangelho. O mesmo evangelho. Mateus viu Jesus. O evangelho mostrou ele como o rei. Mateus mostrou Jesus como rei. Vem Marcos, viu Jesus, o mesmo evangelho, e mostrou ele como um servo. Aí veio Lucas, viu Jesus, o mesmo evangelho, e mostrou ele como homem perfeito. O Lucas escreveu para o Teófilo. Mas aí, irmãos, o João não veio. Se você pegar os evangelhos, eles são contemporâneos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas João não escreveu. Está lá João, vai indo, está preso, lá na ilha de Patmos, já quase morrendo, 92 anos aproximadamente. Alguém pensou: não tem mais nada, só temos 3 evangelhos. E eles falando aqui, do reino, falando aqui do servo, e falando aqui do homem perfeito. Mas aí João, lá da ilha de Patmos, ele escreve: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João escreve mostrando Jesus do céu, Jesus glorificado, Jesus poderoso. Ele mostra Jesus glorioso, quebrando, irmãos, quebrando tantas doutrinas heréticas. Esse texto só de João 1 quebra. Porque a Bíblia começa com um princípio. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bereshit, princípio. Aí João fala: no Bereshit estava o verbo. O verbo estava com Deus. E Deus, haja luz. No que Deus haja, Jesus. E tudo aconteceu. E a Bíblia vai falar: e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Deus não pensou, ficou só pensando, não. Deus falou, tudo ele falou. É por isso que o Satanás, a gente não expulsa piscando, pensando,
piscando, não. A gente fala, sai, em nome de Jesus, ele sai. É ordem, é falar. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Então mostra Jesus como que voando. Lembra o rosto dos querubins? O querubim tinha um rosto de homem. O querubim tinha um rosto de boi. O querubim tinha um rosto de águia, como que voando. O querubim tinha um rosto de homem. Homem, boi, águia. Então observa bem, aqueles querubins com aqueles rostos lembrava os 4 evangelhos. Ele como rei, cara de leão, de boi, de águia e de homem, mostrando os 4 evangelhos e também as 4 condições de Jesus para evangelizar e salvar o mundo. Só que quando se vê o querubim que tem o rosto de águia, vai dizer águia como que voando. Porque a águia pode estar aqui pousada de cabeça baixa. Mas hoje tu acha que Jesus está de cabeça baixa, tu passando provação? Tu acha que Jesus está de cabeça baixa, você passando dificuldade? Ele está com os olhos como chamas de fogo, seu corpo está alerta, voando como águia, por cima das dificuldades, e olhando com aquele olhar penetrante, dizendo, ali é meu servo, minha serva, ei anjo, desce lá agora, ei, aquele outro ali está buscando, aquele ali, e os anjos estão descendo e você está orando e Deus está respondendo. De vez em quando, o anjo desce só para levar mensagem. Aí quando o anjo desce, vem o príncipe da peça e impede ele. Aí ele fala, deixa eu chamar Miguel aqui. Aí Miguel desce, começa aquela batalha, Miguel vence e ele passa. Sabe, quer dizer, irmãos, a tua resposta vai parecer que demorou, mas na hora que você começa a orar, Deus já manda a resposta na hora para você. Aí você vai falar, pastor, mas para Daniel demorou 21 dias, tudo bem, mas para Deus demorou segundos. Mas para nós aqui na terra demorou um tempo mais. Mas a resposta certa de Deus, irmãos, ela é sempre kairos. Quando Deus responde, é a hora certa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, mas Ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca ou pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, parece estar demorando, saiba que Deus tem uma lição a dar a alguém aí. Pode ser a mim, pode ser a você, não sei. Se você pensar que está demorando, saiba que Deus está dando uma resposta, uma saída para a sua vida. Então, irmãos, nós precisamos influenciar. João Batista era um dos que já estava vivo. Jesus está vivo? Foi. Livrado por Deus, voltou, João Batista está. Então nós já temos 2 pessoas vivas desse texto de Mateus que diz que todo mundo morreu. Não foi? Já temos 2 vivas. E o texto que nós lemos, irmãos, do capítulo 1 de João, e aí João é o único que fala dele. Observa bem, vamos voltar para o texto que lemos, para dar continuidade aqui. Então João 1, por gentileza. João 1, versículo 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia. Lembra? Galileia é aquela região mal vista, mal falada, maldita no sentido de se dizer mal, tá certo? Se fosse nos dias atuais, a gente está aqui na Ceilândia e eu nasci, irmãos, praticamente na vila do IAPI. IAPI foi um setor que construíram para quem vinha trabalhar em Brasília, morar lá, nome IAPI, tá certo? É uma sigla que vai falar dos industriais. Sendo que surgiu nessa vila do IAPI uma invasão, nessa vila do IAPI, uma invasão. Então minha família morava nessa invasão da vila. E aí eles falaram, vamos acabar com essa invasão, vamos criar a campanha, o centro de erradicação de invasão, e vamos chamar de Lândia, que tem a ver com cidade. Então vamos chamar de Ceilândia, para acabar com a invasão. Vamos acabar com a invasão? Vamos criar a Ceilândia. Aí criaram a Ceilândia, mandando 30 quilômetros distante de Brasília, para a gente não voltar lá, e nós voltamos, não, né? Acabou que não deu muito certo, né? E aí o que acontece? Fala, irmãos, em alguns lugares aí que mora da Ceilândia, a pessoa não quer nem te cumprimentar. Ele vai falar assim, da Ceilândia pode vir alguma coisa? Boa, vem aqui, meu filho, e vê. Fala assim, faz assim, vem ver. Então o que acontece? Quando o Filipe ele vai e fala que, olha, era da cidade de Betsaida, cidade dos pescadores, cidade de André e de Pedro.
Filipe encontrou a Natanael e disse: achei aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí o Natanael diz, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Vem e vê. Irmãos, então se eu preciso me preocupar como eu tenho influenciado as pessoas, precisamos também responder uma pergunta: eu sei a quem eu estou seguindo para poder levar outra pessoa a seguir ele ou a segui-lo? Eu sei a quem eu tenho seguido? Nós sabemos de verdade a quem nós temos seguido? É por isso, irmãos, que nós precisamos ler a palavra. É por isso que nós precisamos estar num culto como esse, ou numa escola dominical, para que todos nós viemos a crescer e aprender, para sabermos a quem de verdade nós temos servido. Irmãos, na hora da luta, na hora da provação, na hora da necessidade real, quem vai te sustentar é se você sabe em quem você acredita. O Jó, na hora da provação mais difícil, e a provação de Jó, irmãos, ela foi escalonando, ela foi aumentando. Perde os 10 filhos de uma vez, perde os bens, perde tudo. Aí agora ele pensa: não, ainda bem, eu tenho 3 amigos. Eu tenho 3 amigos para me consolar. Eles vão chegar, vocês vão ver. Os 3 chegam, ficam 7 dias calados. Irmão, imagina, você espera que eles vão chegar e dar uma palavra de ânimo, de conforto. De cara ele já chega e fica 7 dias calado. Você que está ali naquela provação, ouvir alguma coisa, o que você pensa? 7 dias dos amigos calados. Rapaz, quando eles abrirem a boca aí, eu vou piorar a minha situação aqui. E foi verdade. Quando eles começaram a abrir a boca, eles começam a questionar a Jó de tudo que você imaginar. Acusar Jó de tudo que é coisa. E Jó começa a se defender, explicar, se defender. Você conhece muito de Jó quando ele está se explicando, se defendendo. Ele fala detalhes como empresário, como pai, ele fala coisas tremendas. E Jó até o final do livro, é Jó se explicando para os seus amigos. Olha a provação, olha a dificuldade. Mas nos momentos mais difíceis da vida de Jó, ele dizia: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Por fim, ele vai se levantar sobre a terra. Olha só a fé e a visão de Jó tão tremenda. Jesus ainda vai nascer, ainda vai crescer, ainda vai sofrer, ainda vai morrer, ainda vai ressuscitar. Aí ele passou todos esses períodos da vida de Jesus e já viu ele ressuscitando. Por fim, ele vai se levantar sobre a terra. E ele ainda viu o arrebatamento da igreja, porque ele falou: depois na minha carne eu verei a Deus. Quer dizer, ele está dizendo: eu vou receber um corpo transformado e vou entrar lá no céu e vou conseguir ver Deus face a face. Então todo aquele sentimento de rejeição que Jó estava tendo, dos problemas, porque tem gente que às vezes inculca no coração, de que, ou na mente, né, de que se ele não está prosperando aqui ou ali é porque Deus está amaldiçoando ele. Às vezes a pessoa coloca: se ele não conquistou isso ou aquilo é porque ele não tem fé. Aí a pessoa fica se martirizando, se angustiando. Ei, irmãos, o dia difícil virá para todos nós. As dificuldades virão para todos nós. Não tem nenhum de nós que somos super-homens ou super-mulheres. Teve um pregador um tempo atrás que sofreu muito. Por quê? Porque ele determinava que não tinha doença e ele tinha. E aí ele estava com os irmãos: eu não tinha doença, e desmaiava e quase morria no meio do povo. E no final ele morreu. Ué, ele falou que não tinha doença, que era só falar que não tinha, que acabou. Não, irmãos, cadê o Paulo? Está morto. Cadê o Lázaro que ressuscitou? Está morto. Porque toda doença quer me levar para onde, irmãos? Para a morte. Deus falou: vai morrer. Aí Satanás falou: não vai. Deus falou: vai. Eu falei. Então, irmãos, essas doenças, enfermidade e tudo, qual o desejo dela? O desejo é me levar para a glória. Claro que se o Satanás souber que eu não estou bem, ele vai tentar me levar para ele. Mas as enfermidades é para tentar nos tirar a vida. É por isso que a gente ora, intercede. Ninguém fica feliz com outro doente. E não devemos nunca. Não é verdade? Não podemos. Nós temos que interceder para que a gente tenha
a vitória. Então nós precisamos saber, irmãos, em quem nós estamos crendo, a quem nós estamos seguindo, para podermos levar outras pessoas a Cristo. Está assim, irmãos, está assim de pessoas esperando por você. Assim, de pessoas esperando por você, esperando por mim. Pessoas que serão influenciadas por você. Na história você ainda não sabe quando, mas vai chegar o tempo, quando chegar você percebe e fala: Deus, é agora. Você tem que estar preparado, irmãos. Olha só, achamos o Messias. Ele mostra, Jesus explica, olha, dele está escrito em Moisés, na lei está escrito dele. Ele prova, ele mostra que ele tem confiança de que no Velho Testamento, na Torá, na Taná, está registrada sobre ele, ele é o Messias mesmo. Mesmo morando em Nazaré, que não vem coisa boa, sim, mesmo morando em Nazaré. Sabe por quê, irmãos? Porque não importa o lugar que você está, mas o Deus que você serve. Qual é o Deus que você serve? É esse que importa. O Deus que você serve é aquele que importa. Quando perguntaram para Jonas quem é o teu Deus, ele sabia. Ele sabia que estava em desobediência, em pecado de desobediência, mas ele sabia o Deus que ele servia. E falou: o que a gente faz para acalmar a tempestade? Ele falou: me joga no mar. Ué, entre aspas, não é melhor morrer com todo mundo do que morrer sozinho? Mas ele já sabia que se lançasse ele no mar, mesmo ele não sabia o que ia dar, mas Deus ainda tem um livramento. Deus sempre terá um livramento para mim e para você, não importa as circunstâncias que você viva. Deus sempre terá um livramento para mim e para você, não importa as circunstâncias que você viva. Mas você tem que saber a quem você tem servido. Ele é teu amigo, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu cuidador, Ele é o teu professor, Ele é o teu pai para quem precisa de pai, Ele é a tua mãe para quem precisa de mãe, Ele é o teu esposo, Ele é o teu amigo, Ele é o teu ajudador. Não há barreiras que impeçam que Jesus esteja contigo. Não há barreiras. Não há barreiras, irmãos, que impeçam que Jesus esteja contigo. Tem hora que você procura a mim e eu nem vejo, nem que você ligou. Tem algumas pessoas que mandam mensagem, depois: ô irmão, me perdoa, não vi a tua ligação. Tem algumas pessoas que eu estou parabenizando 2 dias, 3 dias depois. Aí eu falo assim: olha, ainda em tempo, alguém que foi parabenizado assim, mas receba o meu parabéns, o bebê ainda está chorando, as lágrimas estão rolando, o cabelo ainda está fininho, ainda está na mamadeira, não é isso? Então receba também o meu parabéns 2, 3 dias depois, não importa. Eu fico feliz também quando recebo assim. Mas observa bem, nós vivemos em dias difíceis, mas Jesus está conosco todos os dias. E aí a pessoa falou: pastor, eu estou com dúvida, Jesus vai estar conosco quando? Até quando? Ué, irmãos, até a consumação dos séculos. O mundo ainda não acabou, Jesus está contigo. Quando acabar, por que Jesus não vai estar contigo mais quando acabar? Você sabia que Jesus não vai estar contigo quando o mundo acabar? Não, você vai estar com Ele lá nos céus. Até o mundo acabar, Jesus está contigo. Quando tudo acabar, Ele vai te levar e você vai estar com Ele para todo sempre. É por isso que Ele falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Você vai estar com Jesus lá. Você vai estar com Jesus nos céus. Quando você lê Apocalipse capítulo 21, ele vai falar: vi novos céus e nova terra. E aquele que está sentado no trono diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Os homens vão subir para o tabernáculo de Deus e vão morar lá com Deus. Hoje Deus vem morar nos nossos corações através do Espírito Santo. Mas essa casa não é muito boa, não é verdade, irmãos? A gente canta: essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Aí Jesus: não foi que tu deixou para mim, não, foi eu que comprei com meu sangue, tá? E estou pagando ainda. Paguei, está pago, aliás, está pago. Tetelestai, está pago. Então Jesus me chamou, irmãos, e Ele veio habitar onde? Habitar em mim. Mas Ele não quer fazer isso por muito tempo. Ele quer me levar para morar com Ele. Jesus quer te levar para morar com Ele. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra para mim e para você de esperança. De esperança. Nós não podemos perder, irmãos,
influência de Deus nas nossas vidas. Todos os dias, amanhã será um novo dia. Tá certo? Aliás, a segunda-feira já começou hoje, 18 horas da tarde. Nós já estamos na segunda-feira já. Tá certo? Para a gente não acordar reclamando que já vai começar a trabalhar. Não, a gente está na igreja, segunda-feira. Dia 6 horas da tarde, já estamos na igreja aqui, ó. Uns dançando, outros cantando, adorando. Depois vão sair aqui, vão comer pizza, vão comer frango. Aí, irmão, vai estar festa abençoada. Então, irmão, nós precisamos saber a quem nós temos seguido. Aí ele vai falar, perguntou-lhe Natanael de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Ele falou, vem e vê. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ei, irmãos, essa revelação foi fenomenal para a vida do Natanael. Eis um verdadeiro israelita que não há dolo. Por quê? Lembra que eu falei que ele era chamado de Bartolomeu, filho de Timeu, de Tomai, né? Bartolomeu. Então, quando a pessoa é chamada por um nome do pai, ninguém dá nada para ele. Aí agora, como era chamado assim, as pessoas ficam, vem cá, mas esse menino, qual a idade dele? Não era para ele estar morto? Né? Não era para esse menino estar morto? Já está com quase 30 anos. O nome dele ele é filho do Tomeu, do Tomai, ele é Natanael. Quem ele é mesmo? Não era para ele estar morto? Ei, irmãos, sabe que tem gente que olha para você e pensa isso? Não era para essa irmã estar morta não, gente. Não era para esse irmão estar morto não. Alguns falam assim, mas esse traste ainda está vivo. Aí outros falam assim, mas essa ainda está viva e bonita desse jeito, né? Pensei que essa pessoa tinha morrido. Esses dias depois de pandemia, irmãos, eu quando encontro algumas pessoas, eu me alegro às vezes, mais do que devia às vezes, porque tem pessoa que eu pensei que morreu na pandemia, o cara está vivo. Quando eu olho, a gente fica, meu Deus, é verdade, está vivo. A gente fica sem saber. Eu falei, eu ouvi dizer, rapaz, que ele estava entre a vida e a morte, entubado. Aí eu falei, amigo, como é que tu está? Não, tá. Rapaz, eu quase morri, foi assim. Ainda estou com sequela, uns problemas. Ô, rapaz, dá um abraço aqui que tu está vivo. A gente vai atualizando o HD, ó, de quem está vivo, não é verdade? Aí teve a eleição, você encontrou um monte na eleição, falei, ai meu Deus, graças a Deus, eita fulano, esse que é de infância, que jogou bola comigo, meu Deus, tudo vivo, que bênção, não é assim? Quando Jesus falou, ei, Natanael, tu é um verdadeiro israelita, ele falou, eita, revelou que eu sou israelita, eu não podia nem falar que era israelita, porque se eu falo que sou israelita pela minha idade, era para eu estar morto. Se o rei, quem está do reinado ainda souber que eu estou vivo, vão pensar que eu sou o Messias, que eu sou o rei de Israel, vão querer me matar. Então, por favor, não conta que eu sou israelita não, por favor. Ele ficou abismado. Então Jesus, quando encontrou com aquele homem, ele já falou do presente dele. Como é que você está hoje, irmãos? Jesus sabe como você está hoje. Se você está alegre ou se você está triste, o que você precisa hoje, Jesus sabe do que você precisa. Jesus sabe como está o seu coração, Jesus sabe se há angústia, e Jesus tem uma resposta para a sua indagação. No seu coração Jesus dá a resposta, e Ele te tranquiliza, confia nele, confia em Jesus. Ele mostrou o presente daquele homem, ei, tu é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Dolo no grego é engano, alguém que não tem engano no coração. Jesus revelou o presente dele. Aí Jesus vai e fala para ele, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? De onde você me conhece? Ei, irmãos, tem hora que a gente passa por uns apertos tão grandes, sabe por quê? Que a gente pensa que Jesus não está vendo nada, que a gente pensa que Deus está alheio. Tem pessoas que às vezes chegam a perguntar, pastor, será que Deus ouve a minha oração? Ou às vezes você mesmo se pergunta, Senhor, eu estou orando, já há algum tempo eu estou orando, mas parece que a resposta não vem. Ei Deus, é pecado, é erro meu, é algum problema em mim que eu estou orando e a resposta não vem, sabe? A pessoa pensa que não tem saída, porque Deus não está vendo, porque Deus não conhece. Ei Deus, senta aqui, deixa eu te explicar todos os detalhes para ver se tu acorda e me responde. Não, irmãos, não é isso não. Jesus conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele conhece a tua frente, a tua retaguarda, a tua direita, a tua esquerda. Quando a Bíblia fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, hein, irmãos?
O tempo todo Deus está te livrando. Irmãos, o tempo todo Deus está te livrando. Nós só precisamos acordar, irmãos, abrir os olhos e ver o quanto Deus está cuidando de nós o tempo todo, todas as horas, nos dando livramento. Está o tempo todo nos dando livramento. E ele fala: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Alguns estudiosos vão comentar de que a figueira é um lugar prazível, e ela vai fechar assim a copa de um jeito em que a pessoa pode se esconder ali, ler a Bíblia, meditar, orar e tal. Só que o que Jesus estava dizendo aqui, irmãos, ele estava revelando alguma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, quando os soldados entraram lá na cidade. Olha só, cidade dos sacerdotes eram espalhadas por toda Israel, a cidade dos sacerdotes. João não era filho de Isabel e de Zacarias, lembra? O sacerdote Zacarias entrou no templo. O João era sacerdote, filho de mãe sacerdote, da família de sacerdote. O pai Zacarias, sacerdote, e tinha parentesco com Jesus, que era judeu. Judá, louvor, sacerdote, apresentando sacrifício, um ajudando o outro. O João Batista, sacerdote, mostrando ao povo quem era Jesus, apresentando o sacrifício. Ele era sacerdote, João Batista, apresentando o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, o que acontece? A família de João morava no sul, na área de Judá, na área de Hebrom, cidade ali da Judéia. E quando Jesus chega e fala para o Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Naquela hora que os soldados passaram a matar todas as crianças, a mãe de Bartolomeu corre com ele, cava um buraco abaixo da figueira, coloca o filho dentro, cobre com as flores, umas plantas, e diz a história de que ele tenha ficado ali por volta de 8 horas ali dentro, escondido debaixo da figueira. Aí, por isso que você vai entender quando os outros que escreveram lá vão chamá-lo de filho de Tomai ou Bartolomeu. Ninguém fala que é o Natanael. E Natanael, o nome Natanael é presente de Deus. Significa dizer, irmãos, que se você chegou até aqui, Deus tem uma grande obra na sua vida. Você é um presente de Deus. Era para você estar morto. Era para você estar morta. A música não diz? Nem era para você estar aqui. Ué, a gente não canta isso? Não era nem para mim estar aqui, irmãos. Mas Deus falou assim: esse aí é esse. Aponta assim, aponta aí para o teu irmão e fala: esse aí eu vou abençoar. Ó, tem gente dando tiro, hein, gente? Não é tiro, não. Gente, é só assim, ó. Não é assim, não. E nem assim, assim. Então Jesus falou: olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ah, meu irmão, o mundo desabou para Natanael. Por quê? Porque revelou agora o segredo, irmãos. Ele pode ser morto a qualquer momento. A vida dele começou a correr risco. Ele começou a correr risco de vida, porque alguém pode denunciar e falar: ei, a gente não mandou matar todas as crianças? Pois tinha 3 vivos. O pai fugiu e ele voltou, está aí pregando, Jesus. O outro a gente já matou, que era o João, decapitou a cabeça dele, a cabeça foi mortal e tal. Mas tem um outro que apareceu, que o nome dele é presente de Deus. É presente de Deus, verdadeiro, não tem engano. E ele está aí. Aí ele agora teme pela vida dele. Mas aí Jesus fala: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que eu te vi debaixo da figueira, você crê? Pois coisas maiores você verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se coloque de pés. O ministério de louvor pode vir, nós já estaremos concluindo, irmãos. Irmãos, quando Jesus encontrou Natanael,
ele falou pelo menos 3 momentos da vida dele aqui, que eu relatei para vocês. O primeiro momento da vida dele foi o seu presente. Ó, você é um israelita. O outro foi o seu passado, eu te via debaixo da figueira. Mas quando ele viu tudo, ele temeu. Irmãos, se a gente atentasse à responsabilidade que nós temos de sermos influenciados por Deus, pelo Espírito Santo, por irmãos crentes na presença de Jesus, e também de ser influenciadores, a gente começava a temer. Por quê? Tem hora que você vai ter que fazer igual João Batista, vai ter que mostrar o pecado. Tem hora que você vai ter que denunciar. Tem hora que você vai encontrar alguma situação em que você vai ser mais enérgico, que você vai ser mais duro, mais claro, e você vai temer o que é a morte. Então tem muitas pessoas que ficam se escondendo no Evangelho. Eu estava ali preparando essa mensagem, eu ouvi a ministração do presbítero Jefferson aqui no louvor, falando da missionária Irani no culto passado. A Irani já chegou num nível, ela ficou 5 anos no Timor-Leste. No Timor-Leste, um dos missionários que estavam com eles, dirigindo o carro, teve uma rebelião no Timor-Leste, e a pessoa entrou com aquelas facas parecendo de cadeia, que ele pega uma faca mola na pedra, e fincou a faca aqui, ó, e puxou no missionário. O missionário morreu aqui no carro, e eles vieram fugidos de lá, isso quando estavam no Timor-Leste. Ela teve a vida dela em risco. Ela já está há 13 anos na Índia, e ela chega e fala que a minha vida não é mais preciosa. Quando tudo nos é revelado de quem verdadeiramente nós somos, irmãos, a nossa vida, entre aspas, né? A nossa vida começa a perder o valor, e você começa a dar valor a outras coisas. Irmãos, a palavra para mim e para você é: não espere acontecer na sua vida uma catástrofe. Não espera acontecer alguma coisa muito difícil, uma doença, um problema, para a gente passar a valorizar mais as coisas importantes da nossa vida. A ministração, a temática das ministrações da quinta-feira está sendo agora prioridades. E na quinta-feira agora, a palavra foi poderosa, irmãos, sobre as prioridades. Então nós precisamos ter prioridades. E a gente vai ver o que Jesus, quando encontrou Natanael, ele falou: olha, você é um verdadeiro israelita no qual não há dolo. Todos nós, para sermos influenciadores, primeiro temos que estar cheios, irmãos, daquele ao qual nós vamos levar aqueles que irão ser influenciados. Eu quero que você feche os seus olhos, e nós vamos neste momento interceder. A palavra nessa noite é que Filipe, ele encontrou Natanael com tantas dúvidas, com tantos segredos que Natanael tinha, e ele levou ao Messias. Natanael encontrou o Messias, teve sua vida revelada, sua vida transformada, sua vida mudada, e ele depois foi um dos discípulos de Jesus. Você, pela vida que você tem em Cristo, eu sei que você já é um dos discípulos de Jesus, mas Deus quer usar a sua vida para influenciar. Deus quer que, terminando este culto, você saia daqui compreendendo quem de fato você é, para onde você vai. Deus quer que você compreenda quem é você e a quem você tem que levar, quem você quer influenciar. Eu queria que neste momento, nesta oração, você apresentasse na sua mente diante de Deus as pessoas que você entende que precisam ser libertas, transformadas. Tem pessoas na sua vida, na sua família, tem amigos, tem pessoas no seu trabalho que, quem sabe, você já está cansado de orar, de interceder, mas Deus está me mostrando nesta noite que Ele tem uma resposta para esta situação. A palavra é: não se sinta cansado ou cansada de interceder pelo seu pai, pela sua mãe. Não se sinta cansado ou cansada de interceder pelo seu irmão, pelo seu esposo, pela sua filha, pelo seu filho, pela sua esposa. Não se sinta cansado. Deus te levanta nesta noite como um influenciador abençoado, cheio do Espírito Santo, capacitado para realizar a sua obra. Nós vamos orar, e neste momento eu peço a você que apresente essas pessoas diante de Deus.
Deus vai te dar palavras, Deus vai te dar estratégia. E antes disso, antes de fazermos esta oração, segura um pouquinho. Antes de fazermos essa oração, eu gostaria de nesta noite saber se alguém adentrou a este lugar ou está nos assistindo pela internet e você ouviu esta palavra que não é minha, mas é a palavra de Deus, e no seu coração você está se sentindo quão distante estava Natanael antes de encontrar Jesus. Dizer para você que Jesus conhece a sua vida, o seu nascimento, até a sua partida para a eternidade, e Ele não quer que você se perca eternamente. E nessa noite há um convite em aberto para você, para entregar a sua vida a Cristo, reconciliar-se com Ele. Eu não sei se você está afastado, se você está desigrejado, se você se encontra distante de Jesus. Eu não sei o que te fez se distanciar, desanimar, parar, se entristecer. Eu gostaria de chamá-lo aqui à frente para nós orarmos por sua vida. E eu te pergunto nesta noite, alguém que ouvindo esta palavra se identificou com ela e no seu coração está gritando para retornar? Alguém à minha esquerda que quer reconciliar-se com Jesus, quer voltar para Jesus? Se há, levante a sua mão, nós estaremos orando por você. Alguém à minha esquerda quer reconciliar-se com Jesus, voltar-se para Deus? Você pensa, pastor, as coisas estão difíceis, com Jesus ficará mais fácil. Aí você vai falar, pastor, eu sei de tantas pessoas que aceitaram a Cristo e a vida dificultou um tanto. Quero dizer para você que daqui a pouco tudo vai passar. Espere só um pouquinho, daqui a pouco tudo irá passar. Nós teremos um corpo transformado, uma vida transformada, estaremos com Deus para todo sempre. Quando Jesus encontrou Natanael, ele acrescentou: em verdade vos digo que verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tá? Você está vendo só as coisas difíceis à sua frente, mas Jesus já está te mostrando os céus abertos. Ele já está te mostrando a sua condição de salvo, os céus abertos, e você vendo o Filho do Homem lá nos céus, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Alguém à minha esquerda que quer reconciliar-se com Jesus, quer entregar-se para Deus nessa noite? Se há, faça um sinal. Alguém à minha direita que quer entregar-se a Jesus, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente, um ancião, alguém à minha direita quer entregar-se a Cristo? Se há, faça um sinal assim com a mão, nós estaremos orando por você. Alguém na internet, se há alguém, faça um sinal, diga eu quero. Alguém nessa noite? Então feche os teus olhos, nós vamos orar neste momento. E esta palavra de oração é de capacitação, para que você, sabendo de tudo que Jesus sabe a seu respeito, não só seja influenciado pelo Espírito Santo, não só seja influenciado pela palavra, não só seja influenciado por Jesus, mas já a partir de hoje você possa ser influenciador, você possa levar outras pessoas a Cristo, você possa ter coragem e autoridade para orar por pessoas serem curadas. Talvez você vai dizer: pastor, eu não tinha às vezes coragem de orar para uma pessoa ser curada. Depois daquele dia que oramos na igreja, eu tomei coragem e fui e orei, e a pessoa foi curada. Você irá testemunhar disso aqui, no nome de Jesus. Então feche os teus olhos. Pai Santo, no nome de Jesus, diante da tua presença, a tua palavra foi ministrada a cada coração. Eis diante da tua presença a tua igreja